As altas temperaturas registradas no Brasil nas últimas semanas trazem diversas preocupações para o agronegócio. Com a diminuição das chuvas, as regiões norte e centro-oeste devem ser as mais atingidas pelo forte calor dos próximos dias, com máximas aí de quase 40 graus. Com isso, a atenção fica aí em relação às condições de umidade do solo que precisam ser redobradas. E quem traz as dicas e fala mais sobre esse assunto é o analista de safra da Earth Daily Agro, o Felipe Reis. Boa tarde, Felipe. Obrigada aqui pela sua participação neste feriado. Boa tarde, Priscila. O prazer é todo meu. Ô Felipe, mesmo que haja uma previsão de chuva agrícola localizada nas próximas semanas, a gente sabe disso, até divulga aqui nos boletins da previsão do tempo, a água que chega até o solo não tem absorção, justamente pelo fato da terra estar muito seca devido aos outros meses de estiagem. Nesse caso, qual que seria a alternativa para o produtor rural? Bom, Priscila, quando a gente olha a situação de Mato Grosso, Goiás, norte, Mato Grosso do Sul, nós realmente temos uma baixa umidade do solo já atual, mas que ainda não traz problemas. Está mais ou menos no mesmo patamar de 2021, um pouquinho abaixo de 2022, quando o ritmo do plantio foi positivo, foi acelerado. Porém, naqueles anos em questões, nós tivemos um bom volume de chuvas em outubro, principalmente aí uma boa umidade do solo na segunda metade do mês, o que permitiu esse avanço. Hoje, a gente não observa esse cenário, até mesmo pelas altas temperaturas, o que aumenta a evapotranspiração. Isso associado com uma baixa precipitação resulta numa queda ainda mais intensa da umidade do solo para as próximas semanas, para as próximas 2 semanas, que vai manter aí o ritmo, pode manter o ritmo do plantio um pouco mais atrasado, assim como aconteceu em 2020. 2020, safra 2021, nós tivemos um plantio tardio da soja, o que resultou, obviamente, numa colheita tardia da soja e, consequentemente, um plantio do milho safrinha tardia. Quando a gente tem este cenário, o milho safrinha fica exposto a menos chuvas, uma vez que ele é plantado tardiamente, ali já no fim da época das águas, com uma menor radiação solar, ou seja, mais expostos às condições climáticas menos favoráveis. E quando a gente fala da produção da safrinha 2021, Mato Grosso do Sul, Goiás, diversas cidades, diversos estados apresentaram uma quebra de safra intensa. Então, esse é o grande risco. Agora, o que o produtor pode fazer para tentar mitigar esse risco? Bom, ele pode acompanhar diariamente as previsões climáticas. Assim que ele observar que vai ocorrer alguma chuva, alguma melhora, ele já corre para plantar a soja, para que não plante tão tardiamente, tão tarde essa soja e que resulte num plantio tardio do milho safrinha, certo? Outro ponto também é a irrigação. Quando a gente fala de irrigação, o Brasil é um dos países que tem uma maior área de irrigação do mundo, um dos 10 maiores, certo? Porém, o Brasil é um país muito grande, de extensões aí continentais. Quando a gente fala aí para Mato Grosso, a área irrigada não é tão grande comparado com outros estados, como Minas Gerais, Goiás e Bahia, por exemplo. Minas Gerais tem uma boa área irrigada, mas nesse estado em questão, a umidade do solo está próxima à média e nós não observamos esse problema de seca, pelo menos no curto prazo, como pode ser um problema ou resultado de um plantio tardio para Mato Grosso. Então, isso está um pouquinho mais para Mato Grosso do que para Goiás, tá? Mas tem algumas regiões de Goiás onde também pode ocorrer um plantio tardio, assim como Mato Grosso do Sul. Falando de Mato Grosso do Sul, mais a região norte, ali para o sudeste do estado e leste do estado, a umidade está até acima da média em algumas regiões. Mas só para ter uma ideia de como essa seca está intensa ou vai se intensificar em Mato Grosso, a umidade do solo que já está em torno de 20 a 30%, pode ficar em torno de 50 a 70% abaixo da média já nos próximos 10 dias. Ou seja, a gente sabe que algumas áreas do norte de Mato Grosso, norte de Goiás, estão mais deficitárias nessa relação de retenção aí de umidade, como você bem falou, e é uma concatenação de efeitos que a gente vê, né? Porque aí você tem o milho segunda safra também, que tem um plantio atrasado, com diversos problemas de falta de umidade, e também lá na frente pode pegar as geadas, que vão acontecer na época certa, mas se o plantio for muito tardio, pode prejudicar também. Agora, falando de tecnologia, né, que é uma aliada, inclusive, para conseguir driblar
os problemas que o produtor rural está enfrentando todos os dias. Como é feito esse monitoramento das condições das lavouras para poder ajudar o produtor rural com situações que não tem como a gente fugir? Bom, Priscila, quando a gente olha o monitoramento das lavouras, a gente tem uma possibilidade de olhar talhão por talhão, cidade por cidade, até continente ou todo o mundo. Então, o nosso monitoramento ele vai de talhão até todo o planeta, de como que estão as condições das lavouras e as condições climáticas, certo? Então, o produtor ele pode acompanhar, fazer esse monitoramento já prevendo ou olhando a previsão, melhor dizendo, dos modelos climáticos. Nós trabalhamos com dois, o modelo europeu e o modelo americano. O modelo europeu é o ECMWF e o modelo americano de sigla GFS. Para aí se antecipar, prever quando vai ocorrer uma chuva, assim ele pode realizar o plantio e evitar um plantio muito tardio dessa soja, consequentemente um plantio muito tardio do milho safrinha, certo? Isso falando para o produtor, aquele que tem uma produção, obviamente, menor do que uma cooperativa, que não trabalha com um volume tão grande de grãos quanto os traders e outros agentes do setor. Falando para estes agentes do setor, como cooperativas, por exemplo, eles podem utilizar monitoramento para antecipar uma quebra de safra ou uma superprodução, ou até mesmo saber se o produtor já realizou o plantio, do que foi feito o plantio, se foi realmente soja, se foi milho, por exemplo, no Paraná, que eles têm uma boa produção do milho primeira safra, e também saber se a colheita já começou. Tá? Isso pode permitir uma melhor estratégia de logística por parte da cooperativa e também outros compradores de grãos, como, por exemplo, os traders. Tá?